meus caros, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Penal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Retucci e aqui na minha frente eu tenho 3 câmeras, de tal modo que eu vou olhar uma hora para você, meu aluno da Estácio, segundo e terceiro semestre de Direito. Vou olhar uma hora para você, uma gravação que vai para o YouTube e uma hora ao vivo para você aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Hoje a aula é parte geral do Código Penal. Parte geral, teoria geral do crime. Estamos falando da teoria geral do crime. E certamente você que tem me acompanhado, que me acompanhou na aula passada, deve se lembrar que falamos na aula passada de 2 temas de extrema importância. Falamos dos crimes culposos e falamos dos crimes tentados. Falamos dos crimes culposos e falamos dos crimes tentados, falamos sobre a tentativa de crime, o chamado iter criminis, e falamos sobre os crimes culposos. Na aula de hoje eu quero retornar para o estudo do fato típico e seguir aquele caminho que eu havia proposto para vocês, que eu falaria do fato típico dentro das suas 4 partes, dentro dos seus 4 elementos do fato típico, que certamente você se lembra. O fato típico ele é dividido em conduta, ele é dividido em resultado, ele é dividido em relação de causalidade ou nexo de causalidade e, por último, a tipicidade. Até aqui eu falei com vocês sobre apenas a conduta. Inclusive na aula passada aprofundamos bastante a questão da conduta nos crimes culposos e o chamado iter criminis, estudando mais ainda a fase do desenvolvimento do crime. Você deve perceber que eu não estou seguindo um caminho lógico, ou melhor, não estou seguindo um caminho do Código Penal. Eu estou seguindo um caminho lógico que me parece mais fácil que você entenda, que me parece mais tranquilo para que todo mundo aqui possa compreender. Em algum momento eu voltarei e vou trabalhar com vocês aqueles pontos que ficaram faltando, porque se eu aprofundo demais, vou dar um exemplo, se eu aprofundo demais na questão do iter criminis e já trago o chamada desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime impossível, isso é como se eu desse um salto lá para frente para depois voltar e continuar a caminhar. Então seria como se eu passasse a correr e depois eu volto a caminhar, isso não é legal. Por isso que eu quero fechar um contexto hoje com vocês, trabalhando os outros 3 elementos do fato típico. Até agora falamos da conduta. No fato típico e eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje sobre os outros 3 elementos, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade, e vamos ver até onde a gente consegue chegar no estudo desses 3 elementos do fato típico, tá bom? O primeiro elemento do fato típico que eu vou trabalhar com vocês hoje é o chamado resultado. Resultado é a consequência da conduta criminosa. Resultado é a consequência da conduta criminosa. Até agora falamos da conduta criminosa em si. O ato de praticar uma ação ou uma omissão dolosa ou culposa, consciente e voluntária dirigida a um fim. Você lembra disso? Este é o conceito de conduta para a teoria finalista da ação de Hans Welzel. O que é o resultado? Veja, resultado é a consequência natural da conduta criminosa. Então, se eu efetuo um disparo de arma de fogo com a intenção de matar alguém, o disparo é a conduta. Qual que é o resultado do crime? Bom, o resultado do crime é a pessoa baleada e que acaba caindo ao solo e acaba morrendo. Dizemos então que o crime foi consumado por isso, porque houve um resultado. Então, o resultado para o disparo de arma de fogo, que foi a conduta criminosa, o resultado acabou sendo a morte.
A conduta criminosa pode ser o ato de pegar um objeto, subtrair um objeto. O resultado é a perda patrimonial por parte da pessoa. O resultado daquela conduta criminosa. Então você consegue perceber de modo bem claro, bem óbvio, que resultado é a consequência de uma causa. Resultado é a consequência de uma causa e esta causa é a conduta. Quero falar aqui com vocês sobre o resultado. Pois bem, duas são as teorias do resultado. Duas são as teorias do resultado. O resultado, ele pode ter a chamada teoria naturalística e o resultado pode ter a chamada teoria jurídica. Teoria naturalística e teoria jurídica. A teoria naturalística é a modificação no mundo exterior. É a modificação no mundo exterior, ao passo que a teoria jurídica é a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. Legal. Não sei se eu vou conseguir ficar fazendo isso o tempo todo, porque... Então você já sabe que para o resultado existem duas teorias. E qual que é a importância desta questão das teorias? A importância, veja só, senhores, a importância é que para a teoria naturalística, resultado é apenas a modificação no mundo exterior. Vou dar um exemplo, o mesmo exemplo do disparo de arma de fogo. A conduta é disparar a arma de fogo e o resultado é o corpo caindo no chão, é a pessoa que efetivamente morre. Você percebe que houve uma alteração no mundo exterior. Todo mundo viu, todo mundo percebeu que houve um resultado para aquela conduta do disparo de arma de fogo, que é uma pessoa que acabou morrendo. Agora imagine que eu tenha apenas efetuado um disparo para cima. Eu efetuei um disparo para cima. Você percebe que eu efetuei uma conduta que inclusive é criminosa, de disparo de arma de fogo, mas você consegue perceber que essa conduta em si, ela não teve um resultado naturalístico, não é? O que modificou no mundo exterior com esse disparo para cima? Se não acertou ninguém, se não, a munição sumiu, não pegou em ninguém, vamos supor que caiu lá num lago, num mar. Você percebe comigo que há uma diferença entre alguns crimes que têm um resultado que modificam o mundo exterior e outros crimes que simplesmente a gente não consegue ver essa modificação no mundo exterior, não é? Simplesmente a gente não consegue ver algo acontecendo no mundo exterior para chamar de resultado. De tal maneira que o direito, ele então se dividiu em duas teorias. Ele vai chamar que resultado pode ser a modificação no mundo exterior, ou o resultado pode ser apenas a lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. No exemplo dado de disparo de arma de fogo para cima, apesar de não ter sido modificado o mundo exterior, porque ninguém foi ferido, você consegue concordar comigo e compreender que dar um disparo para cima, isso causa uma lesão a um bem jurídico penalmente tutelado, que é o bem jurídico da segurança pública, que é o bem jurídico da incolumidade pública. Você concorda comigo que houve uma ameaça a uma lesão para todo mundo, né? Ninguém quer que o seu vizinho fique dando disparos de arma de fogo para cima. Então você concorda que houve um resultado, mas é um resultado jurídico, não é um resultado naturalístico, porque a munição não subiu e acertou a cabeça de alguém. Se ela tivesse acertado a cabeça de alguém, aí sim teria o chamado resultado naturalístico. Se essa munição tivesse caído em cima do carro de alguém, aí sim a gente teria um resultado naturalístico, quer dizer, uma alteração no mundo exterior. Com relação a isso, é importante que vocês saibam que existem dois tipos de resultado. Então, o resultado naturalístico de um lado e o resultado jurídico de outro lado. Sempre haverá, anote aí, sempre haverá um resultado jurídico. Toda conduta criminosa, ela vai culminar em um resultado jurídico. Toda a conduta criminosa haverá
por resultado jurídico, porque sempre haverá uma ofensa a um bem jurídico tutelado. Você se lembra do princípio da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado? Lembra que dissemos que o crime, o direito penal só existe para proteger o bem jurídico penalmente tutelado. Então, se eu não tiver uma conduta que ofenda um bem jurídico penalmente tutelado, essa conduta não poderia ser crime, concorda comigo ou não? Então, eu posso dizer com certeza, todos os crimes têm um resultado jurídico. Todos os crimes têm um resultado jurídico. Todos os crimes têm um resultado jurídico porque ofendem o bem jurídico penalmente tutelado. Tudo bem? Legal. Falamos então que todo crime tem um resultado jurídico. Todo crime tem um resultado jurídico. Agora, se todo crime tem um resultado jurídico, nem todo crime tem um resultado naturalístico. Nem todo crime tem um resultado naturalístico, porque já dissemos que para ter resultado naturalístico é preciso uma modificação no mundo exterior. É preciso uma modificação no mundo exterior e isso nem sempre é visto. Pois bem, por conta desta divisão, desta distinção, aquele conceito que eu dei para vocês lá atrás, que fato típico é conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, lembra disso? Eu disse para vocês que fato típico é conduta, resultado, tipicidade e nexo causal, lembram disso? Bom, por conta destas duas teorias, uma que fala que resultado é o resultado naturalístico e a outra que diz que o resultado é o resultado jurídico, eu posso afirmar para vocês que aqueles que entendem que resultado é o resultado jurídico, então fato típico é conduta, resultado jurídico, nexo de causalidade e tipicidade. Óbvio. Tudo bem? Óbvio. Então, aqueles que entendem que resultado é o resultado jurídico, então, realmente o fato típico é conduta, resultado jurídico, nexo de causalidade e tipicidade. Agora, existe uma corrente da doutrina clássica, na qual eu não me alinho a essa corrente, que diz que resultado é apenas o resultado naturalístico, que é a modificação do mundo exterior, que é o corpo caindo no chão, que é o carro quebrado, que é o carro danificado, que é o bem subtraído. Quer dizer, você vê isso acontecendo externamente. Para esta corrente, fato típico é apenas o quê? Conduta e tipicidade. Porque nem todo crime terá resultado naturalístico e nem todo crime terá, então, por consequência, o nexo de causalidade. Então, para a parte da doutrina que entende que resultado é apenas resultado naturalístico, para a parte da doutrina que entende que resultado é apenas resultado naturalístico, ele vai dizer assim, fato típico é conduta, resultado naturalístico para os crimes que têm resultado naturalístico, nexo de causalidade e tipicidade. Ah, mas e o crime que não tem resultado naturalístico? Bom, este então, fato típico é apenas conduta e tipicidade. Fato típico é conduta e tipicidade. Esta não é uma parte da matéria tão simples assim, de tal maneira que com certeza você vai ter que voltar em algum momento e rever isso que eu estou dizendo, e se não quiser rever, você vai ter que abrir a sua apostila, quem é da Estácio, e descobrir que o que eu estou falando se encontra lá nas suas folhas de números 66 e seguintes, que está falando de resultado, ok? Ok. Eu vou colocar aqui para você no Teams, a minha tela de novo, então você deve estar vendo a minha tela, resultado é pela teoria naturalística ou pela teoria jurídica, e eu quero colocar essa classificação que eu acabei de mencionar para vocês. Então, crime quanto ao resultado naturalístico, ele pode se dividir em material, formal e de mera conduta, e quanto ao resultado normativo, que é o que segue a teoria jurídica, ele se divide em crime de dano e crime de perigo. Classificação do crime. O crime quanto ao resultado naturalístico ou quanto ao resultado normativo. Quanto ao resultado normativo, é aquele que se alinha à chamada teoria jurídica. Então, quanto ao resultado naturalístico, o crime é material, crime formal ou de mera conduta. Então, são três espécies de crime: crime material, crime formal ou crime de mera
conduta quanto ao resultado naturalístico. Agora, se eu quiser classificar o crime quanto ao resultado normativo, que é o que se alinha à teoria jurídica, crime é de dano ou de perigo. Crime de dano ou de perigo. Sendo que o crime de perigo é o crime de perigo concreto ou o crime de perigo abstrato. Tudo bem? Esta é a classificação que temos, que eu vou mencionar a partir de agora para vocês.